Olá, alunos! Essa videoaula de hoje vai ser justamente para a gente introduzir aí o nosso quarto bimestre, né? Isso mesmo, né? Nós já encerramos na semana passada o terceiro bimestre e nessa semana, né, a gente começa os trabalhos que se referem ao final do ano, quarto bimestre. E em sociologia, a gente vai trabalhar a seguinte temática, né? O que nos desiguala como humanos, né? Vocês viram que a gente já pôde trabalhar um pouco a ideia da cultura, né? A ideia do estranhamento, do etnocentrismo, das características e curiosidades de cada cultura. E agora, neste bimestre, a gente vai enfocar aí um pouco o estudo sobre a diferença e a desigualdade que há dentro aí das relações humanas, né? Ou seja, dentro das culturas. E aí eu achei interessante a gente pensar um pouco. Primeiro, o que eu entendo pelo conceito diferença? Diferença é o mesmo que aquilo que não é igual ou aquilo que tem seus traços próprios, né? Tentar entender esse conceito mais a fundo e também o conceito de desigual ou desigualdade, que é o que a gente pode perceber a partir do momento que a sociologia estuda a sociedade. A gente vai ver algumas culturas, né, dentro ali da sua classe social, algumas desigualdades que se estabelecem aí, né? Então, para hoje, eu achei interessante a gente trazer um pouco aquela ideia, né, e aquela ideologia desenvolvida aí a partir do filme, né, que também é um livro, né, virou um livro, A Revolução dos Bichos, né, que é bem interessante aí. Então, eu vou começar a trabalhar justamente essa ideia, né, do que nos desiguala como ser humano, a questão aí da Revolução dos Bichos, para a gente pensar um pouquinho. Acredito que um ou outro de vocês já assistiram esse filme, né? Esse filme animado que retrata um pouco essa questão. Então, a primeira questão do Revolução dos Bichos retrata qual ideia? Que os bichos se revoltam em relação à forma como o homem cuida, né? E organiza as coisas sobre a vida animal, né? Então, para os bichos ali, eles começam a se enfurecer, se revoltar e passam a ter o homem como o único inimigo deles, né? Tanto que é colocado no filme, né? O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. E coloca a seguinte frase, né? Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. Aí é os bichos falando, né? Que uma vez o homem não fazendo parte daquela civilização, daquela sociedade ali, eles não vão sofrer mais males e muito menos ter trabalhos para ser executado. E aí o texto, né, remonta, né, de forma bem interessante qual é a visão dos animais dentro aí da Revolução dos Bichos. E diz o seguinte: o homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado. Não corre o que dê para pegar uma lebre sequer. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a mourejar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica com todo o restante. Nosso trabalho, amanhã, o solo, nosso estrume o fertiliza. E, no entanto, nenhum de nós possui mais que a própria pele. Então, aqui é uma espécie de um desabafo aí de cada animal. As vacas que aqui vejo à minha frente, quantos litros de leite terão produzido neste ano? E o que aconteceu a esse leite que poderia estar alimentando robustos bezerrinhos? Desceu pela garganta dos nossos inimigos, ou seja, dos homens. E as galinhas, quantos ovos puseram neste ano e quantos se transformaram em pintinhos? Os restantes foram para o mercado fazer dinheiro para Jones era o dono ali da granja, né? E seus homens. E você, Quitéria, diga-me, onde estão os 4 potrinhos que deveriam ser o apoio e o prazer da sua velhice? Foram vendidos com a idade de 1 ano, nunca mais você os verá. Como paga por seus 4 partos e por todo o seu trabalho no campo, que recebeu você além de ração e baia? Né? Então aqui retrata um pouco o diálogo que os animais estavam tendo, né, um para com os outros ali,
enfurecidos, descontentes com a forma como o homem governava ali aquela fazenda e os fazia trabalhar e os davam de retorno muito pouco, né? Então é por isso que esse filme retrata um pouco a revolução dos bichos, porque eles vão, de certa forma, revolucionar ali aquela fazenda, né? E vão tocar ali o ser humano para que não mais fique cuidando e controlando eles. Mas à medida que isso ocorre, quem passa a dominar os animais ali são os porcos, né? Que na história, no episódio, diz que os porcos são mais inteligentes. Então é eles que vão orquestrar aí o golpe, a tomada da fazenda. Só que no final, né, do filme demonstra que os porcos começam a também enganar os próprios animais, né? E é interessante esse filme, né, esse desenho animado, aonde os porcos, entre eles ali, e os outros animais, fazem uma espécie de uma constituição, ou seja, de uma lei que todos os animais teriam de seguir com 7 mandamentos, né? E tornando-se um livro, né? O livro com o nome A Revolução dos Bichos. Os porcos, após a morte do líder major, né, institui a doutrina chamada animalismo, né? Essa doutrina pregava de forma básica 7 mandamentos. Quais eram os mandamentos? Primeiro, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. No caso, fazendo referência ao homem, né? O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa, porque a roupa já se associa ao homem, né? Nenhum animal dormirá em cama. Quem dorme em cama? O homem. Nenhum animal beberá álcool, porque eles viam, volta e meia, o dono da fazenda embriagado ou bebendo. E sexto, nenhum animal matará outro animal, porque era comum o homem matar os animais ali para o mercado, para a venda, ou mesmo para suprir ali a sua necessidade, a sua fome, né? E o sétimo e mais importante, né, desses mandamentos era: todos os animais são iguais. Só que a gente vai ver que no desdobrar e desfecho dessa história, vai chegar um momento que os porcos vão se encantar com o poder e vão escrever e vão mudar esse mandamento, né? Essa regra que dizia, né, que todos os animais são iguais. Os porcos vão se encantar com o poder e vão fazer o que com esse sétimo mandamento, essa sétima lei deles? Eles vão dizer o seguinte: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então já começa a desconstruir a lei, né? Começa a gerar ali dentro do próprio universo dos animais a corrupção, né? Essa ideia de ter interesses e querer passar os outros animais ditos mais ingênuos ou até mesmo mais ignorantes, que facilmente seriam agora controlados pelos próprios animais mais astutos e espertos. E aí essa história nos faz entender, então, que nesse ponto os animais têm mais coisas parecidas com o homem do que eles imaginam, né? Então é interessante pensar essa diferença de classes. No primeiro momento, não podemos igualar o homem ao animal, né? Ao animal irracional. O homem tem essa escala evolutiva e de superioridade, por isso que ele comandava a fazenda. Mas à medida que os animais tomam o controle da fazenda, os animais mais inteligentes assumem o poder. E de certa forma querem a igualdade de todos os animais, só que chega a um certo ponto que eles acabam traindo esses princípios, dos quais eles vão dizer que embora todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Ou seja, criando uma brecha na lei para que eles pudessem explorar os outros animais, coisa que o ser humano já o faz dentro da própria agricultura aí. Então a gente vai trabalhar um pouco isso, alunos, dentro dessa semana, essa ideia da diferença e da desigualdade dentro das relações aí. Então, desde já, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.